Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, IMG com Técnica, Consultoria e Contabilidade. Gente, o contrato deve fixar de forma precisa os honorários devidos ao contabilista, tá? Como fazer com que essa especificação fique constando ali já é outro problema. Ou vocês fazem isso genericamente, ou vocês anunciam por serviço prestado. A maioria dos contratos que eu já vi enuncia genericamente, né? Você põe um rol de serviços e diz, pelos serviços anunciados na cláusula segunda, cobrar-se-á honorários mensais de X a serem pagos na data tal, mediante boleto bancário, mediante depósito em conta, blá, blá, blá. Tá? O ponto é, eu preciso, aliás, eu posso adotar um preço global, tá bom? Mas um preço global é difícil de movimentar em relação aos serviços. Na contramão, um preço global é vantajoso, por quê? Se eu coloco um preço específico por serviço, né, naquele mês teve menos serviço, você não teve menos folha para pagar no escritório, tá bom? Então vai entrar menos porque o cara automaticamente vai fazer conta. Em outras palavras, vai dar confusão. Para não dar confusão, você põe um preço global bem estabelecido, certo? E tenta trabalhar com alguma margem de aumento. Por que margem de aumento? Gente, se é você quem está fazendo o contrato e não o teu contratante, você vai fazer um contrato que proteja primeiro quem? Você, certo? Como é que eu vou dizer isso para você sem parecer que eu estou sendo imoral ou antiético? Pensem assim. A quem incumbe puxar o contrato para o outro lado, para o contrato terminar equilibrado, é o teu contratante. Você, dentro dos limites legais, é claro, vai fazer um contrato que proteja as tuas necessidades. Se o contratante encontrar ali alguma coisa que gere desconforto para ele, ele que diga, ok? E aí você faz os devidos reajustes. Mas também, pelo amor de Deus, né, não adianta brincar de espertalhão, porque depois esse contrato pode ser anulado. Um modelo de cláusula aleatória aqui, e já adianto para vocês, todos esses modelos ou saíram da resolução do CFC, que nos anexos tem um modelo, mas vejam a nova, tá? Vejam o 457, que tem modelos atualizados. Ou saíram de contratos que eu pincei por aí em escritórios de contabilidade, tá bom? No entanto, vocês vão notar que a redação é muito simples, muito tranquila. Veja o caso dessa aqui. Para execução dos serviços relacionados na cláusula primeira, a contratante pagará à contratada os honorários profissionais correspondentes a X com vencimento dia 30 de cada mês através de cobrança bancária. Tá? Mas, observem. Esse dispositivo aqui está lá dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação de preço de maneira unilateral. O que isso quer dizer, traduzindo em linguagem corrente? Você não pode, no meio da tua relação contratual, chegar para o teu cliente e dizer assim, olha, fulano, a partir deste mês os honorários serão 30% maiores, porque, teu serviço está aumentando um monte, está difícil de lidar, o pessoal tem me incomodado muito, tem ligado muito, isso, aquilo, aquele outro. Não posso. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, um contrato retrata um acordo entre partes, que sempre pressupõe uma manifestação de vontade de um lado e uma aceitação do outro. Se eu não tenho a aceitação da outra parte, eu não modifico o contrato. Tá bom? Em outras palavras, caso vocês tenham a cultura de fazer isso de forma sistemática e funciona, porque às vezes funciona, né, gente? Se vocês sempre modificam o valor de acordo com o que aconteceu com as despesas de vocês, o cliente acolhe a modificação e paga sem problemas, ótimo, ótimo, tá? Mas notem que vocês não estão juridicamente bem resguardados, pelo contrário. Portanto, se vocês assumirem essa postura de alteração um pouquinho aleatória, digamos, dos seus valores contratuais, de acordo com o que vocês sentem no mercado, porque vá lá, não existe um índice que reflita adequadamente a variação de custos de um escritório de contabilidade. O mais perto disso que eu consigo chegar é tentar adotar a variação da CCT para relação aos funcionários com que eu lido. Mas isso normalmente não dá conta do recado. Tá? Não tem um índice. Se vocês, portanto, têm essa facilidade com a clientela de vocês de lidar com essas renovações de valor, um aumento de valor,
dessa forma mais genérica, mais de conversa, mais de comum acordo, ok, é o cenário ideal. Só que observem que o teu cliente não é obrigado a aceitar o aumento. E, se ele aceitar no primeiro momento, eu daria a seguinte sugestão. Não deixem de fazer um aditamento qualquer explicitando o novo valor de honorários. Porque ele pode chegar 2 meses depois e dizer assim, como assim aumentou? Tá? E se não houver um lugar escrito, desenhado, bonitinho, em que ele tenha dito que concorda com o aumento, aquele aumento é alteração unilateral do preço e é nulo. Ele pode, inclusive, pleitear restituição dos valores pagos em dobro, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá bom? Então, se houver possibilidade, coletem um termo de aditamento em que o teu cliente concorda com o novo preço. Ponto final. Eu sei que, às vezes, assinar faz pensar, né? Ele concorda, ele paga, o financeiro dele deixa a coisa rodar com tranquilidade. No momento que você colocar na frente dele um aditamento, ele começa a pensar, né? Por quê? Olha, se eu estou assinando um aditamento, é porque meu contrato não prevê isso aqui. Tem alguma coisa errada. Aí ele manda para o advogado dele, para o primo, para o sobrinho, qualquer coisa do gênero, e volta, não, ele não pode alterar unilateralmente o contrato. Então, por favor, acautele-se de acordo com as circunstâncias de vocês, mas tenham em mente que se não houver concordância formal com o aumento de preço, você tem um aumento abusivo de preço que pode ser considerado nulo depois. E outra coisa, é importante previsão de índice de correção monetária, tá bom? Mas, como eu acabei de falar, não tem um índice adequado para o profissional contábil. Vocês vão ter que trabalhar com o índice que historicamente mais se aproxima e contar um pouco com a sorte. Ok? Por isso a importância de que o contrato especifique que quaisquer novas obrigações, inclusive acessórias impostas por lei, devem ser precificadas. Pode ser aquele mecanismo genérico de que a gente falou mais cedo. Olha, se surgirem novas obrigações acessórias ou for modificado o mecanismo pelo qual eu cumpro essas obrigações acessórias, haverá necessidade de pactuação de novos valores. Porque aí você pelo menos se põe naquela situação em que o cliente vai ser obrigado a acertar ou você será desobrigado de prestar o serviço. Tudo isso, porém, mais como argumento para o cliente de dizer, ó, você assinou, do que como certeza plena. Por quê? Você vai parar de fazer a contabilidade do cara? Não vai, né? Então, normalmente as pessoas ficam receosas e acabam fazendo. Agora, se há no contrato alguma coisa que diz que vocês têm que sentar e conversar, com 90% das pessoas com as quais você lida normalmente, ou 90% das empresas, isso ainda tem algum valor. Com aquele 10% de clientes chatos, você lida como puder. Mas pelo menos os seus 90% de clientes que não jogam xadrez contigo o dia inteiro, né, você vai ter condições de sentar, conversar e negociar. Só, repito, formalizem o resultado da negociação. Ah, negociou o serviço novo tal? Faz um termo de aditamento. Contrato, bababá, é mantido nos seus 3 termos, mas passa a constar do rol de serviços também o serviço de X. Lá atrás, por exemplo, SPED. Certo? E isso acarretará um aumento nos honorários de Y. Ponto, mantém-se inalteradas as demais previsões contratuais. Ponto final. Você garante ter o direito de cobrar e de um dia esfregar na cara também. Não, você assinou. Eu tenho aqui uma sugestão, que, por exemplo, todos os serviços extraordinários, ou seja, aqueles não especificados na cláusula primeira, ou a que for correspondente no contrato de vocês, que forem necessários ou solicitados pelas contratantes, serão cobrados à parte com preços previamente convencionados. Desse convencionamento de preço eu nunca vou fugir. Ou eu remeto a uma tabela, que é meu pré-convencionamento para aquilo que eu consigo antever. Ah, eu quero uma decore, quanto custa? Né? Sou obrigado a dar decore? Não sou obrigado? Aliás, atenção com decore, né? Decore é uma das ocorrências mais veementemente pegas aqui pelo setor de fiscalização, ou seja, o pessoal faz decore sem base documental e acaba sendo fiscalizado, ou punido. Embora saibamos todos nós que a punição não é das mais eficazes, né? Vale a pena, infelizmente, o crime compensa, mas haverá um momento em que isso vai deixar de compensar e vá lá. Tem elementos criminais envolvidos nisso aí que vão muito além da fiscalização do conselho. Então, prestem atenção, porque vocês podem estar se metendo num problema muito maior e, principalmente, muito mais caro do que vocês imaginam. Tá bom? Então, há um serviço à parte? É destes serviços que o profissional consegue antever, porque já existem, põe uma tabela no final do contrato para já se estabelecer qual vai ser o valor, caso eles sejam solicitados. É uma dessas previsões, ou perdão, dessas situações que só a futurologia nos permite alcançar,
Infelizmente, você vai depender de uma certa margem e de uma necessidade de sentar, conversar e convencionar um novo preço. Eu tenho aqui uma outra questão para tratar na sequência de serviços extraordinários. Tá? Eu vou ler para vocês, mas vocês sabem que vão ter acesso a isso depois, que é o seguinte. Serão considerados serviços extraordinários aquelas obrigações, quer sejam principais ou acessórias, que venham a ser criadas durante a vigência desse contrato, decorrentes de toda e qualquer inovação legislativa. Alteração contratual, listagem de débito, registro de livre, encadernação, blá, blá, blá. Tá? É uma genérica interessante. Por quê? Porque aí, quando eu discrimino o ordinário do extraordinário, eu consigo dizer com tranquilidade, ó, isso surgiu depois, está aqui a norma que instituiu, ela veio depois da data do meu contrato e, portanto, eu não sou obrigado a fazê-la sem que a gente ajuste um preço diferenciado. Comercialmente é outro problema, né? O que o cliente vai achar disso, desde a perspectiva de continuar te contratando como contador ou não, é outra história. Mas a precaução contratual é imprescindível. E o fato de você dizer, ó, tá aqui, você assinou, sempre vai pesar um pouquinho.